Gente, não existe isso. Ninguém pode mexer no seu corpo com desculpa de cura espiritual ou até cura médica sem a sua permissão. Não tem essa. E aí aquelas mulheres foram indo por algumas vezes sem entender. E, enfim, quem é essa pessoa? João de Deus. Quando ninguém acreditava que nós íamos conseguir colocar João de Deus na cadeia, nós conseguimos. É uma história meio sinistra, porque eu recebi um telefonema de uma jornalista, uma jornalista, que é a Camila Appel, que pode falar os nomes, né? Lógico, Pode, lógico. Com certeza. Não vou ser processada, nada. Não, você? Nem expulsa do programa. Você Não. é processada? Ai, meu Deus, lógico. Tenta! Todo mundo que é um pouco mais ousada sofre. Sim, é essa verdade. questão, Sim. gente. Não, mas Vocês a sabem gente disso, não sei. vai ousar te processar, não. Fica tranquilo. Mas vamos em frente. O que acontece? Nós temos aí um grupo de jornalistas que a gente comenta os casos e às vezes fazem perguntas para a gente jurídicas. E essa moça me ligou, a Camila Appel, que eu tenho uma grande admiração por ela. Falou, olha, doutora Gabriela, nós temos aí umas denúncias de um caso de uma pessoa importante, elas estão com medo e nós vamos fazer um programa em que elas vão falar no programa para causar aí um impacto e isso ir para frente, porque elas não estão conseguindo que escutem a voz ou que isso vá para frente, tenha uma consequência jurídica favorável a elas. Aí elas me falaram o que era, tá, não sei o quê. E a gente queria que você fosse a pessoa especialista, a autoridade sobre o tema, que estivesse no programa com elas para ouvir e falar isso é isso, esse é tal fato, isso é tal crime e tal. E aí na hora eu falei assim, ai, Cami, eu lembro, era uma sexta-feira. Eu falei, olha, Cami, acho que eu não vou, já estou... com um monte de pepino por ficar falando de casa, etc e tal, porque algumas vezes tentam calar a nossa voz e a gente tem que lutar contra isso, nunca deixar calar a voz, sempre vai indo certo, mas da forma ousada, porque se você ficar naquela linha de conforto, você não consegue o resultado e não é pra gente, é para quem você defende, é sobre o que você faz e qual que é o impacto disso na sociedade. Eu falei, Camila, não vou, é um cara meio, né, tem poucas vítimas, elas já foram ouvidas, enfim, não sei, não é do meu estado, posso ter problema na corregedoria e tal. Mas elas querem você, Camila, não vou. Aí eu fiquei sexta, sábado, domingo, segunda, eu falei, por que eu até hoje abri mão de tanta coisa na minha vida para ser promotora de justiça e me dedicar aos direitos das mulheres? Por que eu enfrentei tantos obstáculos? Por que eu, quando era pequena, ouvia as vozes da violência, não sabia o que fazer e eu falei, eu vou saber sempre o que fazer? Por que eu estudei 4 anos, 14 horas por dia? Por que eu trabalho? Enfim, para quê? Para eu falar não quando uma mulher me procura para eu ouvir a voz dela? Com um caso tão grave, eu não posso né? ser uma fraude, Cris, Yas. A gente não pode ser uma fraude no que a gente faz. Por mais difícil que seja, sejam sempre verdadeiras e sempre alinhadas com aquele propósito. A nossa fala tem que estar de acordo com a nossa atitude e vice-versa. Eu estava por aí, blog Justiça de Saia, Instagram, dando entrevista. Aí quando me procuram, por conta da visibilidade que eu adquiri com esse trabalho, eu falo, não, eu não posso fechar as portas para as mulheres. Sim. Aí eu liguei na segunda-feira. Isso seria o quê? Na terça? Aí foi na segunda, né? Você acha que eu ia conseguir dormir? Porque eu não dormi. Sexta pra sábado, sábado, domingo pra segunda. Mas esse segunda, programa... às 9 da manhã, eu atendi eu peguei o telefone e falei assim, Cami, o que vocês acham que eu falei? Eu vou. Eu vou. Só não fui de gravata, mas eu fui. E aí eu ouvi essas vítimas, e depois que o programa foi ao ar, em menos de 24 horas, eu tinha recebido mais de 200 pedidos de ajuda de mulheres que sofreram a mesma violência. Eu também. Da mesma pessoa. Também, né? E quem era a pessoa? A pessoa que se vale da fé. A pessoa que se valeu de uma situação de vulnerabilidade. Uma pessoa que se valeu de uma doença, de um milagre. Porque quando você vai num templo espiritual, religioso, que você não frequenta com costume, que você vai pontualmente, é porque você vai à busca da última esperança, à busca de um milagre. E você está muitas vezes no fundo do poço, porque quando você está bem, você não mexe com nada, você fica lá, né? Em time que tá ganhando não se mexe, mais ou menos isso na nossa vida espiritual também.
E essas mulheres foram lá em situações, uma careca, porque estava com câncer, a outra sem o seio, porque tinha feito uma cirurgia do câncer, a outra com a mãe esperando na porta, a mãe doente, a outra indo buscar ajuda para o filho que estava viciado em droga, a outra que o marido estava falido, a outra que não conseguia engravidar. Como tem mulheres que vão buscar ajuda espiritual que não conseguem engravidar? Isso é uma coisa que me chamou a atenção. E se valendo dessa vulnerabilidade, essa pessoa que se dizia acima de Deus, aproveitava disso para ter relação sexual, estuprar essas mulheres, relação sexual contra a vontade delas, como intimidação espiritual. Se você não fizer isso, aquilo que você veio pedir para mim não vai acontecer. Como é que você quer que aconteça, né? Muitas falavam, tá lá na fora, como é que você quer que por aconteça? sua causa. Ou você tem que tirar esse... Ele tratava isso essa como trauma, limpeza? como se fosse uma limpeza. Você tem que fazer uma limpeza, porque você tem sei lá como eles falam, sei lá, alguma coisa aqui na barriga, que é Gente, não existe isso. Ninguém pode mexer no seu corpo com desculpa de cura espiritual ou até cura médica sem a sua permissão. Não tem essa. E aí aquelas mulheres foram indo por algumas vezes, sem entender. E, enfim, quem é essa pessoa? João de Deus. Quando ninguém acreditava que nós íamos conseguir colocar João de Deus na cadeia, nós conseguimos. E não é só isso. Nós conseguimos evitar que ele continuasse cometendo esses crimes contra as mulheres. Porque os crimes vieram ao longo de 20 anos. Sim. É. Tinha E se ele filha atendia dele, gente. 3, 4, 5 mulheres, 3, 4, 5 vezes por semana, e cada encontro tinha de 100 a 1.000 pessoas, imagina quantas mulheres ele não colocava naquela salinha branca dele, com desculpa de preciso falar com você, e ele fazia essas mulheres se sentirem especiais. Você tem um dom mediúnico. Você precisa ser a minha assistente. Você precisa estar isolada das outras pessoas para suprir, muitas vezes, a carência daquela pessoa, porque quando a gente vai pedir ajuda, a gente está em alguma carência emocional, patrimonial, enfim, para fazer com que elas criassem uma relação de dependência e confiança nele e, diante disso, abusar sexualmente delas para satisfação do prazer dele. O que mais de peculiar que você encontrou no modus operandi dele, em específico? Sempre o mesmo modus operandi, E isso é um preceito básico de crimes. Toda vez que eu falo do João de Deus, cai alguma coisa. Nossa senhora, quase caiu café. Tá vendo? Que isso? Eu não vou pegar em nada, porque uma vez estourou a lâmpada da minha casa, outra vez estourou o computador do fórum, outro dia eu estava numa palestra, caiu o microfone, enfim. Mas a gente tá aqui firme. Tá com medo? Não é só Deus que se manifesta, Tá né? com medo, Cris? Não tô com medo, não. Não tô com medo, não. Mas gente, não é só o bem verdade, que se me deu até manifesta. calor, pode tirar. Claro. E é uma questão de luta, mas todos os crimes dessa natureza que são cometidos em série, que são cometidos contra várias vítimas, eles têm o mesmo modus operandi com todas. A mesma Abuso de forma poder. de abordagem, a mesma tentativa de criar uma relação de confiança e dependência, uma hierarquia de alguma forma, ou seja, hierarquia por idade, ou seja, hierarquia profissional, ou seja, hierarquia espiritual, ou seja, uma hierarquia parental, qualquer tipo de situação ou seja, uma hierarquia também, quando há essa relação de médico, paciente, professor, aluna, chefe, que é uma hierarquia profissional, existe uma situação de vulnerabilidade em que muitas vezes você não consegue se defender e você acha que aquilo é necessário para você estar naquele lugar ou é uma situação de obediência. E a gente tem no Brasil, infelizmente, uma cultura de obediência, de que nós mulheres temos que obedecer, temos que entender essa submissão como um papel nosso na sociedade e não consegue perceber que esse é um comportamento abusivo, criminoso. Então, essa peculiaridade é comum em todos os casos que são cometidos em séries de violência contra